Apita aí! Oferecimento Comprocard, Cerdel Serviços e Academia Razões do Corpo. Olá para você ligado na tela da TV Tribuna Band, está começando o Apita aí recheado de informações. Nesse final de semana o Brasileirão tá cheio de clássico, tem Fla-Flu, tem Grenal, tem Corinthians e Palmeiras e é claro que também tem os capixabas na Série D, que pra falar a verdade é o que mais importa. Junto já com Vitor Fontes e Mariana Mello. Bom dia, neste novo cenário. Mudados de lado. Essa nova mudança tática aqui, com mudança produzida pelo nosso Aquiles, Sim. Que ficou bem legal. Ficou, gostei. Nós estamos nos tons do Tribuna Online. Exatamente. E da bandeira da França. E da Rússia e da Holanda e todas as outras bandeiras azul, exatamente, branco e vermelho. Puerto Rico também, de mi Bebani. Por que não? E já vou pedir para o Aquiles colocar na tela para você ver, eu tava até olhando aqui para ele, mas é para você que eu tenho que olhar. Aqui agora a classificação do Brasileirão, primeiramente, mostrando ali o G4 com Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Flamengo, 2 cariocas e 2 paulistas. E a zona de rebaixamento, que é o que mais importa, com Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro que apesar da vitória aí, na última... Sim, o Mirassol ali em último é uma grande questão. Uma pena. Agora eu já vou pedir para Aquiles colocar na tela os jogos dessa rodada. Temos uma rodada interessantíssima, rodada maravilhosa, já começando hoje no Mangueirão, com Remo e Vasco às 4h30 da tarde. E também... muito sui generis ter um Remo contra o Vasco da Gama, né? Com os Sim, navegadores. Com certeza. Até porque é clube de regatas, né? Exatamente. Vasco da Gama e o Remo. No Barradão, Vitória recebe o São Paulo também às 4h30. Hoje ainda teremos Mirassol e Bahia às 6h30. Às 8h, Santos e Atlético Mineiro. Vai, peixe. E o jogo que mais importa do dia, 8h30 da noite, mais um Grenal. 452. O jogo que mais importa pra essa dupla, né? Porque eles parecem que só disputam Grenal no ano, não disputam mais nada. O que importa é o Grenal. Venceu o Grenal, foi campeão de alguma coisa. Exatamente. É um jogo assim que não importa a fase dos dois. É um jogo... Esse clássico é um clássico à parte, que... Sim. Um time pode estar muito bem, o outro muito mal, e no Grenal eles se transformam. Eu acho isso impressionante lá na dupla do Rio Grande do Sul. E amanhã, na Liga Arena, 11h da manhã... Saudades dos jogos às 11h, Mariana? Assim, se todos fossem às 11, seria perfeito. É verdade. Mas esse domingo os jogos terminam mais cedo. Não tem o jogo de 8h30. Pra mim tá ótimo. Exatamente. Então, às 11 da manhã, Atlético Paranaense recebe a Chapecoense. Às 4 da tarde, jogo único, Botafogo e Coritiba no Nilton. Às 6, Fla-Flu no Maraca. Às 6h30, Corinthians e Palmeiras. E o melhor jogo do final de semana. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Bom lembrar que esse Fla-Flu aconteceria hoje, mas o Flamengo, junto ali com o Fluminense, pediu adiamento na CBF. Tá dando o que falar, hein? Visto que houve uns atrasos na volta dos clubes. Visto que o Flamengo jogou no Peru. Clubes, não. Só do Flamengo. Só do Flamengo. O pedido foi do Flamengo e o Fluminense foi muito gente boa. Mandão, foi muito gente boa. Do soberano do futebol brasileiro. É o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, o Fluminense teve fair play, Eu não teria. O Flamengo não teria, por exemplo. Exato. Eu acho que teria. Teria nada. Adversário, eu acho que teria. Não. Eu acho que sim. Parece que não conhece. Eu acho que sim, eu acho que o presidente BAP jamais o BAP é uma figura de um coração tão nobre, né? Isso, caridoso pra caramba. É essa rodada que o Cruzeiro sai da zona? Eu acho difícil, né? Porque mesmo se vencer... Volta pra gente lá a tabela do Brasileirão, Aquiles, por gentileza. Acho que mesmo se vencer, não consegue sair ou precisa de uma combinação de resultados, né? Mas é um final de semana que precisa vencer o Bragantino dentro de casa. Já foi muito bem no meio da semana. A gente vai falar também de Libertadores. Cruzeiro que venceu o Barcelona aí, ó, na sua tela. Como eu disse. Cruzeiro com 7 pontos. Vai precisar aí de tropeços. Torcer para tropeços tanto do Santos quanto do Corinthians. Da Chapecoense e do Remo. É porque eu já tava contando com os dois, né? Isso. Mas para conseguir pelo menos empatar em pontos. Mas o saldo do Cruzeiro com aquela derrota por 4-0 pro Botafogo. Tá com saldo ali menos 8. E 4-1 pro São Paulo também, né? Exato. Já foi goleado 2 vezes. Complicado. Não podemos esquecer disso. Né? Vamos falar dos clássicos, por favor? Vamos falar porque esse Fla-Flu vai ser bem movimentado, ainda mais agora que os times tiveram mais tempo para descansar, né, Mariana? E até porque eles estão coladinhos ali na tabela também, né? Então, o Flamengo ganhando,
passa o Fluminense. Fluminense ganhando, se distancia mais do Flamengo, né? Então... O Flamengo que poupou no meio da semana, né? E teve um dia a mais do que o planejado, do que a tabela já divulgada desde o começo do ano, por causa desse pedido, né? Não, mas aqui, isso foi um erro da CBF, porque, querendo ou não, o Flamengo disputou um jogo num país com altitude, ainda contou com atraso de voo, só teria um treino, né, que teria sido... Tadinho do Flamengo, não dá, que teria sido ontem. Então, assim, pediu, foi aceito. Não dá pra treinar só um dia, né? Pediu, foi aceito. O Mengão né? não pode treinar tão Se o clube tentou e a CBF acatou, tá tudo ok, o próprio Fluminense aceitou, então... O Fluminense foi bobo, mas a torcida tricolor tá na bronca. Não, ajuda o Fluminense também. O Fluminense tem mais um dia pra se preparar, para descansar. Mas tem menos um dia pra descansar com relação ao próximo jogo. Poxa, que pena. Não, sempre beneficiando os Mas mesmos. a culpa é toda da CBF, né? Porque a gente já falou várias vezes aqui no programa que a temporada tá complicada, né? Até pros times capixabas, né? Rio Branco, por exemplo, tá aí na Série D, na Copa Centro-Oeste e na Copa Espírito Santo. Então tá tudo embolado. Então a CBF tinha que quebrar a cabeça melhor e pensar nessas tabelas. Mas é fato que o Fla-Flu acontece no domingo. A gente não sabe o que o Jardim vai colocar em campo, né? Acho que Arrascaeta e Pedro devem começar, né, dessa vez. Porque na semana que vem já tem semana agitada de novo, de Libertadores, Sul-Americana, então o bicho tá pegando. E eu acho que o Zubeldia pode aprontar uma coisa muito grande pro Flamengo. Ele tá muito bem no comando do Fluminense, ele sabe a importância, né, de ganhar esse clássico, e ele é muito inteligente, né? Como ele já tem um tempo a mais no clube do que o Jardim no Flamengo, eu acho que o Fluminense pode levar uma boa vantagenzinha nesse jogo. Mariana sempre fica um pezinho atrás pra falar do Flamengo, tá, gente? Mas dito isso, o Flamengo vai ganhar do Fluminense. Não sei não. Assim como o Nada Cruzeiro tira ganha do essa vitória do Flamengo. Eu só espero que, além da vitória do Flamengo, óbvio, mas que seja um jogo jogado, né? Porque na final do Campeonato Carioca foi um jogo muito brigado, parando toda hora, muitas faltas, e foi um jogo muito, muito feio aquela final do Carioca. Eu espero que seja um jogo muito melhor, assim como o Inter e Grêmio também hoje. Os dois ali estão colados na tabela com os mesmos 12 pontos. Sim. E é um jogo que é sempre muito aberto, né? O Inter vem em uma melhor fase do que o Grêmio, né? Começou mal o Brasileirão, mas vem numa sequência aí de 3 vitórias nos últimos 4 jogos invicto. E o Grêmio, o próprio Luiz Castro falou que o trabalho dele é muito ruim no comando do Grêmio. Então, num Beira-Rio com torcida única do Inter, teoricamente o Inter é favorito, mas a gente disse, né? Clássico não o tem Grenal, favorito. Não é que clássico não tem favorito. Clássico até acho que tem favorito. Mas o Grenal não tem favorito. No Grenal não tem. É uma coisa impressionante. Não, eu tô aqui na final do Gaúcho. O Grêmio fez 4-0 no Inter, no jogo da ida. E na volta, se eu não me engano, venceu de novo 2-1 ou ficou 1-1. Enfim, o Inter não conseguiu vencer. Mas acho que não tem favorito esse Grenal, porque é um clássico à parte. Acho que o clássico mais simbólico do país é o Grenal. Já Corinthians e Palmeiras, o Corinthians que vem de uma boa vitória na Libertadores, a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, e o Palmeiras que empatou com o Júnior Barranquilla, como sempre o Abel Ferreira reclamando muito da arbitragem, falando do VAR e Pode não sei o que lá. Pode não estar à beira do gramado. Exatamente, né, foi julgado nessa semana. Recebeu 8 jogos de suspensão. E já havia cumprido 2, né? Isso, por 2 expulsões muito próximas, né, num espaço muito curto, e o Abel, como sempre... diz respeito à arbitragem, todos Demorou que até ali. pra vir isso. Mas ele devia ter esse gancho a cada mês, ele tinha que ter um gancho. Isso, mas o Abel vai receber um efeito suspensivo, vai estar na beira do gramado, com certeza. Muito provavelmente. Ainda é muito cedo pra falar do Diniz no Corinthians, né? Foi apenas um jogo, mas sempre quando há uma troca de técnico, os jogadores parece que se mobilizam mais. E deu pra perceber isso no jogo contra o Platense, que teve momentos que o Platense até tentou dominar mais o jogo, mas o Corinthians foi lá e fez 2 gols, foi muito bem. O Corinthians não jogou bem, né? O Corinthians conseguiu achar lá os gols. Você já via ali a característica do Fernando Diniz. Era nítido ali que Isso, é até engraçado, porque quando ele assume um time, você já sabe que é tudo aquilo. O começo ali. é muito bom, né? Só que, tanto que na internet rendeu vários memes, né? Um monte de gente falando. Hoje teve programa esportivo que eu estava escutando, falando que o Corinthians já estava pronto para ser campeão da Libertadores e disputar o próximo Mundial de Clubes, porque Diniz, mas querendo ou não, foi o que você falou, tem novo técnico, dá um ânimo a mais, né? Então, quem sabe aí também, né? Surpreenda. Vamos agora falar de Libertadores, que os brasileiros na Libertadores estrearam bem, na Sul-Americana não tão bem, a gente vai falar disso da Sula também.
Com os resultados da semana, gente, eu vou focar aqui só nos brasileiros, tá? Quando vocês vão vendo aí, eu vou falar os resultados só dos brasileiros. Deportivo Alagoas e Fluminense empataram em 0-0. O Barcelona conseguiu perder dentro de casa para o Cruzeiro. Caramba! Não foi o Cruzeiro que venceu. Com foi Yamal e tudo? Foi o Barcelona. Poupou para Champions e perdeu de novo, né? Exato. Mirassol venceu o Lanús, né? Muita gente colocou nessa como a maior vitória da história do Mirassol. Primeira participação, né? Na história. Já foi muito melhor que o Flamengo, por exemplo, contra esse Lanús. Fez história em casa, né? Exatamente. Em casa. Muito legal, foi muito legal acompanhar essa vitória do Lanús aqui da redação. Já o Flamengo visitou o Cusco e venceu muito bem, jogou bem. Júnior Barranquilla e Palmeiras empataram em 1-1 e o Corinthians fez 2-0 no Platense. De todas essas, dos times que venceram, os que mais surpreenderam talvez para vocês foram quem? Foi o Cruzeiro, foi o Mirassol? Acho que os dois, Cruzeiro e Mirassol, foram duas surpresas neste meio de semana, né? O Cruzeiro pela má fase, né, que vem enfrentando. Contra o grupo do Cruzeiro é bem difícil, né? Mas contra um adversário complicadíssimo. E jogando fora de casa. É o Barcelona, e fora de casa. Foi uma vitória surpreendente. E o Mirassol contra o Lanús, que bateu no Flamengo agora. No ano passado ganhou do Galo, na final da Sul-Americana. Então, duas vitórias extraordinárias. O Platense contra o Corinthians vinha aí há 9 jogos sem vencer, né? Então, acho que numa estreia de Diniz, o Corinthians tinha todos os... E foi estreia do Platense também na Libertadores, né? Nunca havia disputado a competição. Exatamente. Palmeiras poderia ter vencido, mas empatar com o Barranquilla lá é um bom resultado. E o Flamengo também conseguiu vencer. O Flamengo fez o dever de casa lá em Cusco. Exato. O Flamengo... O principal adversário foi a altitude. Né? Enfrentou aí a maior altitude, né, dessa rodada aí, e uma das maiores aí dessa etapa da Libertadores. Levou alguns sufocos, né, durante o jogo. Quase que ficou 1-0, quase terminou em 1-1. Aí aquele golzinho do Arrascaeta ali no final deu um pouco mais de tranquilidade. E é bom, né, começar com vitória, principalmente fora de casa. Vamos ver os grupos agora da Libertadores. O grupo A do Flamengo. O Flamengo ali com 3 pontos. Independiente, Medellín e Estudiantes empataram em 1-1 cada um com 1 ponto. No grupo B, tá todo mundo com 1 ponto lá. O Coquimbo Unido, Nacional, Deportes Tolimas e Universitário. No grupo C, o Independiente Rivadavia começou muito bem, 3 pontos, enquanto o Fluminense e Deportivo Laguaira com 1 ponto cada um e o Bolívar zerado. No grupo D, que é o grupo da morte, né, do Cruzeiro, Boca e Cruzeiro começaram bem, ambos vencendo 3 pontos para cada um. Corinthians também começou muito bem vencendo, como já falamos. Peñarol e Santa Fé empataram, então 1 ponto para cada um. No grupo do Palmeiras, o Sporting Cristal começou bem também, venceu o Cerro Porteño. O Palmeiras empatou com o Barranquilla 1-1 cada. Mirassol e LDU no grupo G, 3 pontos para cada um. E no grupo H, Universidade Central com 3 pontos, Independente del Valle e Rosário Central com 1. E o Libertad zerado nesse início de Libertadores. Os próximos jogos, então, ficaram dessa forma. Aqui ele já vai colocar na sua tela. Nessa próxima quarta-feira, dia 15, Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica em casa, às 7 da noite. Na mesma quarta, o Corinthians pega o Santa Fé também em casa às 9h30 da noite. Na quinta-feira, Palmeiras e Sporting... Esqueci do Mirassol, né? Mirassol visita a LDU na terça-feira, 11 horas da noite. Vai pegar também a altitude. Na quarta tem o Fluminense lá, na contra quarta, o Rivadavia. O Fluminense também contra o Independiente Rivadavia. Já na quinta-feira, Palmeiras e Sporting Cristal às 7 da noite. Flamengo, Independiente e Medellín às 9h30. São esses os jogos aí dos brasileiros. Teremos então jogos terça, quarta e quinta dos nossos queridos brazucas. Perfeito. Já na Sul-Americana, os brasileiros não foram tão bem. Muitos empates. Tivemos ali Baracas, Central e Vasco empatando em 0-0. O São Paulo venceu o Boston River por 1-0 fora de casa. O Santos conseguiu perder para o Deportivo Cuenca. O Cuca falou que não tinha como. Era impossível perder aquele jogo e tomou um gol bizarro. O povo não aprende mesmo, né, cara? O Brasão ali, mais uma vez, não indo tão bem. O Montevideo City Torque ganhou do Grêmio de 1-0. O Puerto Cabello também ganhou do Atlético Grande Mineiro. Vitória do nosso Porto Cabello. Coisa linda. Enquanto o Botafogo e Caracas ficaram no 1-1 e o Bragantino perdeu para o Carabobo. Tem bobo pra tudo, né? Rapaz, foi uma estreia bem feia dos brasileiros, enfrentando uns times assim
com todo respeito, bem humildes. E o Botafogo foi uma decepção total, né? Porque jogou em casa com a estreia do novo técnico, Sim. né? E na coletiva de imprensa, porque ele foi apresentado na véspera, né? Ele falou que já conhecia, porque ele foi auxiliar do Arthur Jorge, né? Então Sim. ele falou que já conhecia o clube, já conhecia alguns Ele jogadores. falou que não foi de todo ruim, não. Eles nunca vão achar, né? É. Mas a torcida vaiou. Então, né? A torcida que Os é o 11 mil termômetro. presentes vaiaram. A torcida que é o termômetro. E ainda conseguiu empatar, né? Porque saiu perdendo. Exatamente. Vamos dar uma olhada de como é que ficaram os grupos, então, após essa primeira rodada. Falando aqui rapidamente do grupo dos brasileiros. Grupo B tem Galo. O grupo B tem o Galo. O Puerto Cabello já abriu ali 3 pontos. Cienciano e Juventude empataram, então 1-1 cada o Galo com 0. No grupo C, o O'Rings, que eliminou o Bahia Exato. na pré-Libertadores, está agora no grupo do São Paulo. Venceu, assim como o São Paulo, então ambos com 3 pontos. No grupo D, o Recoleta. Deportivo Cuenca abre 3 pontos ali, já que venceu do Santos, enquanto São Lourenço e Recoleta empataram em 1-1. No grupo E, que é um grupo até mais... É o grupo da morte da um grupo Sul-Americana. bem legal, né? O Racing estreou vencendo o Independiente, que não é o seu principal rival na Argentina. Exato. Enquanto Caracas e Botafogo empataram, então 1 ponto cada um. No grupo F, o Montevideo já abriu 3 pontos. Deportivo Orieste e Palestino 1 cada, Grêmio zerado. No grupo G, o Olímpia também venceu, estreou vencendo com 3 pontos. Vasco e Baracas com 1-1. E no grupo H, que tem o cara bobo, né, que começou vencendo. Isso. Enquanto o River Plate conseguiu empatar com o Blooming. O Blooming parece o nome de portal de economia, né? Aham. Enquanto o Bragantino tá zerado, esses estão... Lembrando que só os primeiros se classificam direto, né? Os segundos Exatamente. enfrentam os terceiros da Libertadores. E Exatamente. River Plate, né? É só a primeira rodada, né, gente? Não, só a River, fora Muita da coisa Libertadores, né? Disputando Sul-Americana. O Exatamente. Independiente é o Racing ali, Do né? técnico- É bem... Ex-técnico do Inter, que foi pro Real Betis. Cudê. Eduardo Cudê. Eduardo Cudê. É. Vamos ver se o Cudê consegue finalmente fazer um bom trabalho. Bom trabalho esse que a gente faz aqui e espero que vocês continuem acompanhando a gente na volta do intervalo. É rapidinho. Voltamos agora com a Pitaí para falar sobre o futebol capixaba. Os capixabas voltam a campo na Série D, buscando os seus primeiros pontos. A primeira rodada não foi boa para os capixabas. Terrível, tenebrosa. E hoje já tem jogo, né, Vitor? Tem clássicos, podemos dizer assim, né? Real Noroeste e Vitória. O Real lá de Águia Branca, Vitória da capital. Um clássico regional, né? Já são aí 45 jogos entre os dois clubes na história. O Vitória leva uma leve vantagem, 17 vitórias. O Real venceu 14, além de 14 empates também. Dois times que entram sob pressão nesse jogo, né? Precisando vencer porque estão ali na lanterna do grupo A12. E, lógico, é a primeira rodada, tem todo um primeiro e segundo turno da primeira fase ainda pela frente, mas precisam vencer. Acho o Vitória favorito, até porque neste ano, no Capixabão, venceu por 4-0 lá em Águia Branca. Verdade. Então, tem esse know-how aí, mas o Vitória tá numa pressão que pode o prejudicar, né? Depois da eliminação no Capixabão vexatória, começou perdendo em casa a Série D, então pode ser que o psicológico seja um fator prejudicial pro Alvianil e o Real Noroeste pode aproveitar disso. O Vitória, né, que comparado aos outros capixabas aí, teve a vantagem de Isso. estrear em casa, só que estreou diante do bicho-papão do grupo, né? Então, não aproveitou. Mas, realmente, diante do Real Noroeste, apesar do jogo também não ser aqui na capital, né, acho que tem a chance de, pelo menos, voltar com um empatezinho. Concordo. Exatamente. E você achando que só tinha clássico no Brasileirão, Série A, no Série D aqui também tem. Tem clássicos. Hoje, 5 da tarde, lá no Rochão. Temos técnicos falando, né? Temos sim. O Soriano vai falar sobre a pressão que ele tem vivido, né? E como retomar essa confiança dos atletas. Vamos ver o Soriano agora. Pressão eu não vejo como pressão, cobrança ela é natural. A cobrança por resultado, isso acontece em qualquer equipe, em qualquer clube. Vitória é o 19º clube na minha carreira, não vai ser diferente, não foi diferente em nenhum dos outros clubes, né? A gente precisa continuar vencendo, voltar a vencer, né? Na verdade, a cobrança ela é muito mais nossa, interna, daquilo que a gente sabe que a gente pode produzir, né?
Eu acho que a gente subiu o patamar quando a gente começa a ter uma sequência de vitórias, a gente cresce a expectativa, gera expectativa ao torcedor, ao dirigente, à imprensa, a todo mundo. E aí, quando a gente gera essa expectativa, a gente sabe daquilo que a gente pode alcançar. Então, acho que o grupo tem consciência disso, a gente sabe daquilo que a gente pode entregar. O nosso objetivo é muito claro, de poder passar para a próxima fase entre as 4 equipes classificadas. A gente acredita muito nisso e o sentimento interno é de que a gente vai alcançar isso. Tá aí o Soriano, Exatamente. falando sobre a pressão que ele tem vivido no Vitória, né? E que para retomar a confiança e o caminho, só vencendo mesmo. Tem né? que vencer. No futebol brasileiro é assim, né? Ou vence ou vai tudo embora. Quem falou também foi o técnico Duzinho Reis, do Real Noroeste. Abre aspas para o treinador. Tem tudo para que seja um grande clássico regional. Esperamos que não tenha interferência e que as equipes entrem só no entusiasmo de fazer um grande jogo, para que quem vá lá possa assistir a um bom espetáculo. O Duzinho ficou na bronca no jogo contra o Democrata, né, da arbitragem, que o Real teve um jogador expulso logo no começo do primeiro tempo. Depois que sofreu o gol, ele teve um jogador expulso, e mesmo assim foi valente, aguerrido, perdeu só de 1-0, mas ficou na bronca depois do jogo. E olha que o Democrata também é um time, né? Sim, bem tradicional. Tradicional, experiente, né? Futebol mineiro, enfrenta lá Cruzeiro, Atlético, América e afins, né? Então, para ver que... Embora tenha sido rebaixado esse ano no Mineiro, Sim, mas é bem tradicional. tem uma bagagem, né? Democrata que é o rival do Rio Branco amanhã, né? Isso. Exatamente. Às 17 horas, se eu não me engano, no Kleber Andrade. Democrata e Rio Branco. O Rio Branco jogando em casa, reencontrando o seu antigo técnico, o Cícero Júnior. É verdade. O Cícero que ficou só 7 jogos no comando do Rio Branco no começo de ano. E aí tem tudo, exatamente, 17 horas. Não é no Kleber Andrade, é no Araripe. O Kleber vai estar recebendo o show do Guns N' Roses, Guns né? N' Roses amanhã, Exatamente. galera. O Rio Branco escolheu o estádio do seu maior rival, a Isso. Desportivo, para mandar o jogo. Para Toda não sair sorte. de Cariacica, né? Para ser mais fácil Exatamente. para a torcida. Exatamente, toda a sorte do mundo ao Brancão, que vem a primeira vitória. E o Rio Branco vem muito bem na Copa E aí Verde. sim. Né, venceu não, empatou com o Operário Mas lidera. nessa Fora de quinta-feira, casa. fora de casa, jogou muito bem, inclusive, criou muitas chances ali, o gol não saiu por questão de... Tá com a de classificação não sair, encaminhada, Mas faltando tá só bem 2 jogos. encaminhado, exatamente, já tá ali liderando o seu grupo com 7 pontos, e aí abaixo todo mundo com 4 ali, né, Vila Nova, Araguaína, Capital, Operário e o Primavera, que vem mal, pontuou apenas uma vez, ainda não porque venceu. a gente tá no verão. Tá no A gente tá no outono. outono, né? Então a gente tá Rivaliza, bem, né? Não tá é o bem momento longe, da né? primavera. Ainda não é. Só os 2 primeiros de cada grupo passam pro mata-mata, tá? E é muito bom ver o Rio Branco indo bem nessa competição. Exato. E eu gostei do jogo que o Rio Branco fez na quinta-feira. Já o Porto Vitória, no grupo B, se encontra na 4ª posição com 3 pontos. Tem uma boa vitória contra o Atlético Goianiense. Isso. Mas aí precisa lutar um pouco mais para buscar essa classificação. Faltam 2 jogos, ambos jogam na quarta-feira dessa Exatamente. próxima semana. O Rio Branco enfrenta o Araguaína, que tá ali em terceiro lugar do Tocantins, o Araguaína, jogando em casa. Então tem tudo para vencer novamente e consolidar sua classificação Rio Branco, enquanto o Porto tem uma tarefa difícil lá em Cuiabá, contra o Cuiabá, que tá atrás dele na tabela, né? Mas é um time aí que passou por Série A recentemente, tá na Série B. Então, E mais uma longa viagem também. Mais uma longa viagem, exatamente. O Mato Grosso não fica perto e ficou um pouquinho mais longe também a estreia da Copa AES, foi adiada para o dia 22 de abril, porque houve ali teve que rolar uma reformulação na tabela, visto que houve a desistência do Capixaba. Exatamente. Só contextualizando pra galera de casa, né? A Copa AES estava tudo definido, tabela definida. Vai começar hoje, Os inclusive, 9 né? times, isso, ia começar hoje com a reedição da final do Capixabão Serra e Porto lá no Robertão. Verdade. Porém, o Capixaba desistiu nessa última semana de participar, segundo eles, por um problema familiar do presidente do clube, né? Um problema com sua esposa. Então ele acabou desistindo. E aí a FES poderia punir o clube por 2 anos, mas optou por não fazer isso, se consolidou. Porque é um caso especial, né? De sim. doença. Não foi uma desistência, tipo, como a Desportiva, Uhum. que optou em Exatamente. não participar, né? Mas o Capixaba também estava proibido de registrar Verdade. atletas profissionais e amadores por uma decisão judicial. Então, enfim, desistiu da competição e aí a FES remanejou a tabela, os confrontos, só com 8 times, lá para o dia 22 de abril. Então, o jogo que vai abrir a Copa Espírito Santo é Porto Vitória e Vitória, lá no Kleber Andrade, no dia 22. Vocês podem conferir
tudo isso no jornal A Tribuna e também no portal Tribuna Online. E você aí, né, que não conseguiu comprar seu ingresso pro Guns N' Roses, compra para ver o Rio Branco, compra para ver o Vitória, Exato. né? Compra para ver os times capixabas aí, o Real Que vai Noroeste ser melhor, também, vai ser melhor. que vai ser muito legal. Aí sim vai ser um show de verdade. Né? Perfeitamente. Nem sem comparação. Ó, o Apitaí vai ficando por aqui neste sabadão. A gente espera vocês aqui na próxima semana. Tchau, Até já. tchau. Apitaí. Oferecimento Comprocard, Cerdel Serviços e Academia Razões do Corpo.